Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Bem-vindo à presença dessa tarde, onde nos encontramos para pregarmos a palavra de Deus. Essa gloriosa palavra, essa bendita palavra, oramos a Deus que ela possa alcançar o seu coração. Porque a mensagem que essa tarde trazemos, queremos falar, não é nossa, não pertence a nós, mas pertence ao nosso Deus. Dele é o poder, dele é a glória, dele é a honra. Esse trabalho pertence ao nosso Deus, e aqui estamos para anunciar as boas novas do Evangelho. Boas novas significa exatamente isso. Evangelho significa boas novas. As boas novas que essa tarde nós queremos anunciar neste lugar é as boas novas de que Jesus é o Salvador. Deus é amor. E Deus amou o mundo de tal maneira, homens, mulheres, jovens, toda a criatura humana formada por suas mãos. Ele amou de tal maneira, de tal modo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus nós temos essa oportunidade de anunciar, e você tem a oportunidade de ouvir a mensagem salvadora do Evangelho de Jesus Cristo para o seu coração. E antes, gostaria de ler um texto da Palavra de Deus nessa tarde para a meditação da nossa palavra, um texto que se encontra escrito no livro de Hebreus, foi escrito para a nossa alegria, foi escrito para a anunciação de que Deus está presente em nossa vida, de que Deus nunca se ausentou da história da humanidade. Deus está sempre perto e Deus tem falado continuamente aos corações dos homens, porque Deus quer que todos os homens tenham conhecimento do seu amor, que todos os homens tenham conhecimento do seu Salvador, Jesus Cristo, e que nele há salvação, que ele é o enviado de Deus para a salvação da humanidade. O livro de Hebreus, no capítulo 1, ele tem 2 versículos que eu quero ler nessa tarde. Diz assim o primeiro versículo: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falamos nesse último dia pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Louvado seja Deus. Esta é a palavra registrada aqui no livro de Hebreus, e o autor tem a preocupação de escrever dizendo, para que fique claro para todos, que Deus falou não só nesses dias, mas desde a antiguidade, desde os tempos antigos, desde muito tempo, desde a criação deste mundo, que Deus tem falado aos ouvidos dos homens. Deus tem falado ao coração dos homens. Ele resiste dizendo que Deus, antigamente, tendo falado de muitas maneiras pelos profetas aos corações dos homens, ele tem falado e anunciado a sua palavra aos nossos corações. Ele tem anunciado a sua palavra, o seu anúncio à nossa vida. De muitas maneiras Deus tem falado. E a palavra de Deus está entre nós, porque é pela palavra que Deus criou o mundo, é pela palavra que Deus criou todas as coisas que existem, é pela palavra que Deus criou os céus, a terra e o mar, é tudo que existe sobre a face da terra. A palavra de Deus
faz presente sobre essa terra desde o início dela. Pela sua palavra, Deus criou o mundo. Nós encontramos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, está escrito o seguinte: diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Depois da palavra de Deus, a palavra de Deus vem primeiro que toda a sua criação, porque é pela palavra que tudo veio a surgir. Primeiro Deus disse: haja luz, e houve luz, e houve a separação entre as trevas e a luz, e chamou Deus a luz de dia, e a tarde e a noite. Eu disse Deus mais uma vez, e a palavra soou mais uma vez: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e água. É a palavra de Deus que vem criando aqui no livro de Gênesis. Primeiro ele disse para ver a luz, depois ele diz para que houvesse uma expansão no meio das águas, e essa expansão entre águas e águas, Deus chamou de Deus. Ele disse mais Deus ainda, a sua palavra soando mais uma vez, dizendo: ajunte-se as águas do seu lugar, debaixo dos céus e sobre a terra. E chamou Deus esse ajuntamento de mares. Após Deus já haver criado essas coisas, mais uma vez a palavra de Deus se faz ouvir. Ele disse: Deus, produz a terra ervas verdes, ervas de semente, ervas frutíferas que dê fruto. E a terra produziu ervas, produziu semente, conforme a sua espécie e conforme a palavra de Deus. Eu estou lendo um texto que menciona a palavra de Deus como o primeiro som a ser escutado neste mundo, quando ainda não havia mundo, quando ainda não havia terra, quando ainda não havia céu, quando ainda não havia nada, quando existia apenas o nada. A palavra de Deus ecoou no nada, trazendo à existência as coisas que existissem a partir do nada, a partir da sua palavra, a partir da sua vontade. A palavra de Deus tira do nada toda a criação que ele quis criar, toda a sua vontade se realiza a partir da sua palavra. A palavra de Deus, ela existe desde o princípio da antiguidade, desde o princípio do mundo. Com a sua palavra Deus disse: haja, e foi acontecendo, foi surgindo, foi nascendo, foi renascendo toda a criação que hoje nós vemos pela palavra poderosa de Deus. Por isso lá no livro de Hebreus está escrito: desde a antiguidade, desde os antigos tempos, já se ouvia a palavra de Deus. Mas agora, no entanto, há um detalhe que queremos trazer para nossas lembranças nesse momento. Assim como Deus falou nos tempos antigos, assim como Deus falou no princípio da humanidade, assim como Deus falou na criação do homem e criou o homem com as suas próprias mãos, modelou o homem segundo a sua vontade. Hoje, no dia de hoje, o livro de Hebreus nos diz que Deus agora tem lhes falado através do seu próprio Filho Jesus Cristo. Agora Deus já fala conosco através do seu Filho. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o Verbo vivo que se revelou, que se manifestou nesse mundo. É o que nós podemos ler aqui no Evangelho de João, que fala sobre o Verbo, a palavra que se fez carne, a palavra de Deus que veio habitar entre os homens, a palavra de Deus que vem trazendo de Deus a sua revelação na pessoa bendito do seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Deus fala conosco hoje com a sua palavra revelada, com a sua palavra encarnada, sendo Jesus
Cristo, essa palavra que veio para anunciar a vontade de Deus, que veio para anunciar e revelar o grande de Deus, o grande amor de Deus para os homens. E está assim anotado no Evangelho de João o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É o que nós vimos aqui no princípio de tudo. O Verbo, a palavra, estava com Deus. Era Deus e mais nada. Mas do nada, a palavra fez surgir tudo aquilo que Deus desejou que existisse. Então, a palavra já existia desde o princípio. O Verbo estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado. A palavra estava no princípio com Deus. Continuando a leitura, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É o que eu falei. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez sem a vontade de Deus, sem a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje, nos dias atuais, Deus tem continuado a nos falar. Deus tem continuado a revelar o seu amor para a humanidade. Deus tem continuado a anunciar o seu Evangelho. Jesus é este Evangelho. Jesus é esta palavra. E quando nós ouvimos Jesus, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Quando nós ouvimos Jesus, nós estamos ouvindo o que Deus quer nos falar. Quando Jesus diz eu sou, é porque Ele é de Deus aquilo que Deus quer que você conheça dele. Louvado seja o nome de Jesus. No princípio era esta palavra, e Deus tem nos falado nos dias atuais de maneira profunda, de maneira gloriosa, tem revelado a sua palavra. Deus tem feito manifestado aos homens que a sua vontade, que o seu querer é que todos os homens venham ter conhecimento desse Evangelho, que todos os homens venham saber que Deus tem um plano na vida de cada pessoa, que Deus tem um plano e um projeto nesse mundo, que Deus criou esse mundo, mas esse mundo não é para sempre, esse mundo não permanecerá. As coisas que hoje existem, amanhã não permanecerá mais. Porque o apóstolo Pedro escreveu na sua carta, ele diz o seguinte, que todas as coisas que hoje existem estão reservadas para o fogo eterno. Isso quer dizer que todas as coisas terão fim. Assim como teve o seu início pela palavra, ela terá fim, ela terá o seu final, ela não subsistirá mais. E Deus quer que os homens tenham conhecimento deste fato. Deus quer que os homens saibam que todas essas coisas se desfarão, e que os homens precisam atentar para a palavra de salvação de Deus, e aqueles homens que vão atentarem para a palavra de Deus, que vem anunciando a salvação para os homens, não perecerem junto com este mundo. A palavra diz que essas pessoas já estão condenadas junto com o mundo. Porque na verdade, os homens condenaram o mundo à perdição pelos seus próprios pecados, pela sua desobediência, pelos seus maus caminhos, por suas maus condutas, seus maus pensamentos, suas más palavras, e que os distanciaram de Deus, o afastaram de Deus. Isso tudo torna o homem um ser condenável diante de Deus. Mas para complicar mais ainda, todas essas coisas condenaram não só o homem, como também a terra. O mundo tornou-se condenado. O mundo tornou-se agora um mundo sujeito ao juízo de Deus, porque Deus irá estabelecer o seu juízo.
um, para saber dessas pessoas o que fizeram de suas vidas quando puderam ouvir a pregação do Evangelho. O que fizeram de suas vidas quando puderam ouvir a mensagem de salvação de Jesus Cristo, que estava em Jesus Cristo. A palavra de Deus permanece para todo sempre. O salmista Davi, ele disse o seguinte: para sempre, ó Deus, a tua palavra permanece no céu. E Jesus disse mais: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão me passar. As suas palavras permanecem para sempre. A mesma palavra do Senhor do passado, ela soa no dia de hoje. A mesma palavra que Deus quis que os homens ouvissem no dia de ontem, Deus quer que escutem no dia de hoje. A palavra de Deus é uma só para o coração da humanidade, para o coração de homens e de mulheres, de jovens, crianças e de idosos. Deus quer ser conhecido pelo seu amor, enquanto os homens podem abraçar esse amor, enquanto Deus também pode abraçar esses homens pelo seu grande amor. Antes que venha o dia final, em que o amor de Deus será retirado de sobre essa terra, e Deus então aparecerá, não mais como Deus de misericórdia e de amor, mas como Deus de juízo, o Deus que vem chamar a humanidade, os homens, todas as mulheres, para um ajuste de conta diante dele. E nessa tarde queremos anunciar essa palavra, uma palavra de salvação, uma palavra que Deus tem nos falado nos dias atuais, sendo Jesus Cristo mesmo essa palavra redentora, sendo Jesus Cristo mesmo essa palavra revelada, sendo Jesus Cristo mesmo essa palavra que salva, que liberta, que transforma, que cura o homem, que liberta o homem das garras do diabo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho verdadeiro. Ele é diferente dos caminhos que os homens procuraram os prazeres deste mundo. Ele é o caminho verdadeiro e diferente dos caminhos que os homens conhecem nesta vida. Todos os caminhos que o homem conhece pode levá-lo para o lugar que ele quiser ir, mas há um lugar que ele pode desejar ir, mas ele não poderá chegar lá se ele não trilhar o verdadeiro caminho, que é Jesus. Porque só um caminho leva o homem a Deus, só um caminho leva o homem para o céu, e todo homem sonha com o céu, espera chegar ao céu, mas para ter um encontro com Deus e chegar a este lugar, o céu onde Deus está, é necessário que entre pelo caminho da salvação, é necessário que entre por esse caminho da salvação, que é Jesus Cristo. E esse caminho ainda está diante de nós. Esse caminho ainda está diante do homem. Esse caminho ainda está diante de você. Agora deixa eu dizer, no final desse caminho existe uma porta. E essa porta é estreita demais. A Bíblia Sagrada nos diz que o caminho que leva à vida eterna é estreito demais. Mas o caminho da perdição é um caminho largo. E por eles têm entrado muitas pessoas. Muitas pessoas têm preferido o caminho largo, mas não sabem que esse caminho é o caminho da perdição, que esse caminho é o caminho de condenação, que esse é o caminho de morte. E quem caminha pelo caminho de morte não pode ter um encontro com Deus, porque o caminho da vida é Jesus Cristo.
Se você quiser caminhar um caminho de vida, então você tem que entrar pelo caminho estreito. Jesus disse: eu sou o caminho estreito, eu sou o caminho pequeno. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Agora, esse caminho que tem uma porta estreita, e a Bíblia diz que poucas pessoas conseguem entrar pelo caminho estreito. O pior não é isso ainda, é que a porta da salvação, cada vez mais, ela vai se estreitando. Ela vai se estreitando. E cada vez que essa porta se estreita, mais difícil fica para os homens passarem por ela, entrarem por ela. Se hoje está difícil entrar pela porta estreita, vai ficar muito mais difícil amanhã, porque o caminho é mais apertado, a porta vai se estreitar mais ainda. Cada vez mais o caminho vai se estreitar. Então é melhor você deixar o caminho largo, porque pode ser um caminho de alegria, de festa, onde entra todo mundo, e passar a trilhar o caminho estreito, porque ele é estreito, mas é o melhor para a sua vida. O caminho da salvação é o caminho estreito, mas ele é o melhor para a sua alma. O caminho é estreito, mas ele vai ajudar você a atravessar a porta estreita. Ele vai ajudar você a chegar até o teu Criador, que é Deus. Porque nós lemos no livro de Hebreus, nos diz que no dia de hoje, Deus ainda continua falando. No dia de hoje, Deus ainda continua anunciando, falando. E cada vez que o Evangelho é anunciado, é um chamado de Deus para que você venha para ter um encontro com Ele. Cada vez que o Evangelho é anunciado, é um chamado de Deus para o seu coração. É um chamado de Deus para que você entregue a sua vida para Ele. Você vai viver na sua vida como se a sua vida fosse sua mesma. Mas todas as vidas pertencem a Deus. Todos nós somos criados por Ele, nós pertencemos a Ele, toda alma pertence a Deus. Por isso Deus não quer que alma nenhuma, que homem nenhum, que vida nenhuma venha se perder, porque todas pertencem a Ele. Mas no entanto, nós não estamos se interessando em entrar pelo caminho que Ele ofereceu ao homem para que ele andasse por ela, para que ele tivesse um encontro com Ele, voltasse para Ele e pertencesse a Ele inteiramente. O homem tem entregado a sua vida aos prazeres desta vida. O homem tem entregado a sua vida à sua própria vontade e deixado de lado a vontade de Deus. Ignorado a vontade de Deus, desprezado a vontade de Deus. E isso será levado em conta. E isso será levado em conta. O desprezo que o homem tem dado à palavra de Deus, preferindo mais os prazeres deste mundo, preferindo mais as diversões deste mundo, passando o seu tempo, fazendo as coisas que quer fazer, pecando aí a torta direita, ignorando que essas coisas ofendem diretamente ao Santo Deus. É por essas coisas que Deus irá chamar o homem para ajustar a conta com ele. E nessa tarde, a palavra de Deus é anunciada e proclamada para você, para o seu coração. Deixe de caminhar pelo caminho largo, entre pelo caminho estreito, porque o caminho estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Jesus disse: eu sou esse caminho, eu sou esse caminho, eu sou essa verdade anunciada pelo Evangelho. Eu sou essa vida que Deus está oferecendo para você, a vida eterna.
Porque a vida não acaba aqui quando um homem é sepultado, ela continua. Há uma vida além desta vida. E esta é a vida que Jesus disse: eu sou essa vida eterna que Deus está oferecendo para você, para que quando você morrer nessa vida, você possa ressuscitar para Deus. Não aproveite a sua vida desta maneira. Não aproveite a sua vida andando na contramão da vontade de Deus. Não aproveite a sua vida andando na contramão da vida eterna. Façam aquele esforço que você pode fazer e abandone este mundo, porque esse mundo está perdido, esse mundo jaz no maligno, e as pessoas mesmo assim têm amado este mundo, têm desejado permanecer neste mundo. Todos os dias o Evangelho é anunciado dizendo que este mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo é Satanás. Ele tem enganado as pessoas, ele tem conduzido as pessoas a não crer no Evangelho, a endurecer o seu coração pelo Evangelho. Um dia será tarde demais quando você querer amolecer o coração pelo Evangelho. Vai ser tarde demais. Mas hoje, a Bíblia diz que hoje é dia de aceitação. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você entregar o seu coração para Jesus de verdade e não de brincadeira. Não entregar o seu coração para Jesus hoje e amanhã voltar a repetir as mesmas coisas que fazia antes. Mas seja sincero com você mesmo, seja sincero com o teu Deus. Entregue o teu coração para Deus, entregue a tua vida para a salvação que é em Jesus Cristo e tenha o teu livro escrito no livro da vida. Porque quando aquele livro for aberto e o seu nome não estiver lá, as coisas vão ficar difíceis para você. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, a coisa vai ficar séria para a sua vida. E que nessa tarde Deus possa abençoar a sua vida. Que nessa tarde Deus possa abençoar vocês que ouviram essa mensagem, essa palavra, que tentaram, que decidiram obedecer à voz do Senhor. E o meu convite nessa tarde para você é esse: entrega a tua vida para Jesus de maneira verdadeira. Entrega a tua vida para Jesus de maneira sincera. E deixa Jesus cuidar da tua vida até o dia em que Ele irá voltar e chamar o teu nome e o seu nome ser encontrado no livro da vida. Deus possa te abençoar, abençoar o seu lar, abençoar a sua vida, abençoar a sua família e te dar uma vitória muito grande que você está precisando. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.